Tá ali, ó, classificação. O Fluminense é o único 100%, tá? Hoje o Botafogo pode se tornar 100% também, não é isso? Porque o Botafogo, ele... Isso, ele venceu o São Paulo na primeira rodada e encara Isso. o Bahia. Ele encara o Bahia logo mais. O Fortaleza, cara. Fortaleza, tá? Fluminense atropelou também, né? Você chegou a ver o jogo do Fluminense? Eu vi um bom pedaço, André. Foi, assim, um jogo tranquilo. O Fluminense dominou as ações. É, talvez poderia ter sido mais, pelo volume de jogo, mas, assim, não foi um atropelo, mas foi, assim, um jogo tranquilo, sabe? Sim. O Fluminense não se sentiu ameaçado pelo Furacão em praticamente todo o jogo. O Fluminense realmente empolgando nesse início de temporada aí, nesse início de ano. Já estamos chegando, né? Daqui a pouco já estamos em maio também, né? Não é tão início mais assim. O Fortaleza, cara, inclusive, eu recebi ontem um vídeo de Homem Mal. Vavá Homem Mal. Você conhece o Homem Mal? Sim. O Homem Mal é meu camarada e ontem ele me mandou o vídeo, eu vou colocar só o áudio. Olha que fantástico. Vamos, refrão! É gol do Pikachu! É gol do Pikachu! Olha Do trem bala. Vavá, o Homem Mal. Gol do Pikachu. O Pikachu fez 2 ontem, né? Isso. E o Coritiba, hein, velho? Que tá vivendo um problema parecido, tá? Com o Zago. Outra atitude que vai carregar com ele pro resto da vida. E ontem ele falou, né? Ele deu uma entrevista na TV Coxa. É o caso de racismo lá de 2006, se não me engano. Quando ele ainda era jogador, né? Ou Ele não? ainda era jogador. E aí ele fala, ó, cara, eu fiz, paguei, faz parte do passado. Então, ele fez, ele pagou, porque ele teve condenação também, e não sei se ele pagou na esfera judicial comum, civil, criminal, mas cumpriu suspensão e. Só que não faz parte do passado só. Aconteceu no passado, mas você carrega na sua história, cara. Não tem como. E vai sofrer pressão, e assim é, velho. E vai trabalhar, vai ter que trabalhar pra tentar reverter essa. Não tem outro jeito. Trabalhando. O Cuca sabe disso, o Antônio Carlos sabe disso também. Foi um dos grandes zagueiros da história desse país, viu, cara? O que jogou o Antônio Carlos. E é bom treinador. Ótima passagem no Red Bull Bragantino. Aí ele foi pro Japão, né? Acho que ele foi pro Japão, depois Colômbia, Ele, né? ele, ele esteve, ele esteve no Bolívar, se eu não me engano. Bolívar, né? Na Bolívia, isso. Então, Campeão, acho que boliviano, inclusive. é. Aí, a gente vê no chat, cara, é engraçado, né? Porque as pessoas cobram tanto respeito e tal e tratam, sabe, as mulheres no próprio chat. Isso é vergonhoso, cara. Hoje a tampa tá aberta, né? Hoje a tampa tá aberta. Quer dizer, uma mulher que tá ali no chat que trouxe a opinião dela, vem esse bando de. Por isso que eu falo com vocês, viu, gente? Vocês que estão aí mandando a Luciana lavar a louça e tal, não é só atitude criminosa aí na rua de fato fisicamente. O que você escreve também é crime, tá? Se você acha que é bonitinho, que é legal, não é. Não é. Não é. Otários. Vamos lá. Vou até mudar aqui pra roxinha. Vamos ver se lá tá um pouquinho melhor. Porque aqui a tampa tá aberta, né? Aqui a tampa tá aberta. Vamos lá. Os outros resultados aí. O São Paulo, estreia do Dorival. Estreia do Dorival. Foi bem o Dorival lá, 3-0. São Paulo em cima do América Mineiro. Cuiabá e Bragantino empataram 1-1. Cuiabá e Red Bull Bragantino. O Cruzeiro venceu o Grêmio por 1-0. Foi a primeira vitória do Cruzeiro aí nessa volta à Série A. Vi que o Ronaldo tava comemorando bastante. E vi muitos elogios, apesar de ter sido 1-0, aí você às vezes fica meio assim, 1-0 só. Mas eu vi muitos elogios à atuação do Cruzeiro, André. Confesso que não consegui acompanhar o jogo, mas vi que a torcida gostou do que viu. Que bom. Que bom.
Cruzeiro é um grande clube, cara, do futebol brasileiro e esses grandes clubes com tradição e tal, de vez em quando tem que cair mesmo pra aprender. Tem alguns aí na fila, inclusive, que precisam cair pra aprender. Mas pô, time de massa, time de torcida, né? Pena que foi contra um outro time também de massa, de torcida, mas sendo resolvido no campo, cara, não, né? Pra mim tá tudo certo. O Inter venceu de virada o Flamengo. O Maurício entrou no jogo. Cara, ele fez um golaço, o gol da virada. Golaço mesmo. Loucura. Uma coisa maravilhosa, cara. E o gol do Gerson também foi bonito, assim. Também? Diferente, mas foi muito boa, né, pra jogada. E... Olha lá, ó. Vamos ver. Bola rolada. Então, aí a reclamação dos jogadores do Flamengo é que eles queriam que o jogo tivesse sido paralisado nessa simulação aí. Como é que é o nome dele, cara? Ele foi